Agora, chegou a hora da gente bater um papo super especial e descontraído com o ator, escritor, quadrinista também, Felipe Fogosi. Ele é bastante conhecido por atuar em telenovelas brasileiras desde 1993. Em 2015, o ator, que é apaixonado por histórias em quadrinhos desde a infância, lançou a sua primeira obra do gênero. Depois de 6 trabalhos divulgados, em 12 de junho desse ano, tá recentíssimo, lançou Lambo, sua primeira publicação voltada para o público infantil. Para a gente saber um pouquinho mais como funciona esse processo criativo do ator e escritor, a gente vai conversar com ele. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, Abi. Feliz de estar aqui com o seu retorno, né? Que tá todo mundo... Voltou de férias, meu parceiro. Tava lá na Bahia tranquilão. Vida de férias. É bom, né? Descansar é preciso, né? É merecido, né? E eu falei, Felipe tem que voltar, mas quando eu estiver lá. Sim. Eu falei, eu tenho que olhar pra ele. Felipe, você foi o meu crush. Quando eu era jovem. Ah, é mesmo não? Pô, você foi crush do Brasil inteiro. E ele não mudou nada. As pessoas falam isso pra você, falam, nossa, tá muito igual ainda. Não sei, eu acho que você tá igual. Eu me olho no espelho e eu não acho, mas assim, que bom, né? Que o pessoal acha, assim. E é muito, porque você começou muito jovem, Sim, né? Você sim. tinha o quê? 17 para 18 anos? 17 anos, é. Foi a primeira novela que você fez, né? Foi a... Na verdade, eu comecei numa minissérie chamada Sex Appeal e depois eu eu fiz também. a Olho no Olho, que foi a novela que teve uma repercussão bem grande. Enorme, eu lembro dessa novela. lembro também. Eu tinha uns 12 anos, E era uns muito 13 anos. tecnológico pra época, né? Sim. Era uma coisa assim muito diferente pra Exato, época. Então, efeitos especiais, que aqui no Brasil a gente não estava muito acostumado, né? Então marcou uma geração, assim. E como é que era pra você? Porque naquela época também não tinha a estrutura que a gente tem hoje, por exemplo. Então, sei lá, tinha cenas que você tinha que ficar meio congelado olhando pra parede, não sei como que Era complicado, porque a gente ainda não tinha essa tecnologia do chroma key, né? Que pro pessoal é aquela tela verde, né? Ou azul, que você fica e joga uma imagem atrás. Então aquilo era horas, assim, era cansativo. O pessoal geralmente assiste a TV, mas não sabe o trabalho que dá pra fazer. Mas enfim, eu estava começando e eu me divertia. Eu né, sou fã de quadrinhos, desse universo, vamos dizer, pop, de HQ, desde jovem. Então, eu poder participar de uma novela que tinha essa temática, eu não estava acreditando, né? Eu falei, pô, eu tô quase vendo um super-herói aqui, então era muito legal. E como é que foi essa sua mudança, cara? Do ator, de encarar personagens, incorporar personagens e começar a criar personagens. Como é que foi essa mudança? Então, é mais ou menos o que você disse, porque quando você atua numa peça de teatro, num filme ou numa novela, você está ajudando a contar a história que o autor escreveu. E eu sempre quis escrever as minhas histórias e contar as minhas histórias. Então, eu fiz faculdade de cinema aqui no Brasil, né, na FAP, em São Paulo. Depois morei 2 anos nos Estados Unidos, em Los Angeles, me aperfeiçoando na UCLA. E já tem vários anos que eu, né, escrevo, só que tudo demora um tempinho, assim, né? Então, por exemplo, esse livro que eu trouxe para vocês, que é um dos 6 que eu já lancei, chamado Um Outro Dia, eu, no ano de 2000, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, né, como teatro. Na verdade, a primeira versão eu escrevi como peça de teatro e ter ganho esse prêmio me incentivou a continuar. Daí eu ganhei o prêmio, falei, não, vou investir, fui morar fora, fiquei esses 2 anos lá, voltei. E desde que eu voltei, eu nunca deixei de escrever. Então, os meus quadrinhos são todos roteiros de cinema. Para o pessoal que acha que quadrinho é só infantil, Turma da Mônica, não. É uma mídia, é adulto. Inclusive, né, esse eu trato de temas importantes como dependência química, abuso sexual. Né, tenho muita gente que me escreve depois que leu e fala, poxa, tem uma mensagem muito legal de superação. Não é? Enfim, mas durante esses anos, né, que eu comecei a lançar, o primeiro foi em 2015, os pais geralmente sempre me perguntam, poxa, mas e aí, e para as crianças, né, quando é que você vai... Então, eu falava, uma hora eu vou escrever, mas tinha que ter, a ideia tinha que ser natural, tinha que surgir, né? Eu falei, não é porque estão me pedindo que eu vou escrever simplesmente para escrever. E aí, em 2019, minha mãe faleceu, né? Eu sempre tive cachorro, desde a minha infância, eu sempre tive cachorro, mas eu tava morando no Rio e ela tinha um cachorrinho que era dela. E quando ela faleceu, eu meio que adotei o cachorrinho, né? Que eu obviamente já conheci e tal, mas né, o cachorro escolheu o dono. Sim. Era ela, era a dona. E aí, esse cachorro, ele, assim, me ajudou tanto a superar o luto, quanto durante a pandemia. Legal. Então, eu falei, bom, eu vou contar uma história sobre... Obviamente, tem um pouquinho dessa questão do cachorro, né? Desse relacionamento, como ele me ajudou, mas
uma história para quem gosta de cachorro, né? Para quem é apaixonado. E eu acho que muita gente. Porque o animalzinho, ele tem uma ligação tão profunda com a gente. Total, né? muda muito a nossa vida. Muda né? muito. Ele já tem estatísticas, né, assim, de idosos que o cachorro faz bem, o animalzinho faz bem para a saúde, inclusive. Então eu falei, não, essa é a história. Então estou muito feliz, né? Já convido o pessoal aí a conhecer o Lambo, né? Que realmente para toda a família. E nesses dias que a gente está vivendo também uma guerra cultural aí, os pais ficam assim, poxa, que material que eu vou permitir que meu filho leia, né? Você tem que ter cuidado. Então, assim, eu falei, não, vou fazer um material seguro, saudável, com bons valores, né? Sobre família, sobre superação, sobre, enfim, né? Inclusive para criança, porque a história acompanha gerações, assim. Então, né, tem esse rapaz, daí tem os filhos, né, dele, como eles aprendem a... Porque o animalzinho tem esse papel também de ensinar a cuidar de um ser vivo, né? Ter responsabilidade. Né? Então, enfim, né? Eu estou muito feliz aí. E eu convido o pessoal, né, a conhecer, e isso é basicamente uma pré-venda que a gente está fazendo, mas que você adquirindo agora tem uma série de vantagens, como, por exemplo, o nome de todas as pessoas que participarem vai sair na revista. Olha que né? legal, gente. De todos, independente do valor de colaboração, porque tem várias né, faixas de que você pode participar. E a pessoa, uma da recompensa que eu acho mais legal, tem camiseta, tem todo o combo das minhas 6 HQs, mas a mais legal é virar um personagem na história. Que demais! Né, são poucas vagas, porque eu tenho que ver na história onde que eu consigo encaixar, mas a pessoa vira um personagem e fica eternizado. Então, na última que eu fiz, por exemplo, eu fiz isso em quase todas, né? As revistas que eu já lancei, nas 6, né? Tinha assim, marido dando para a esposa, né? Pai dando para filho, para filha. E aí a pessoa de repente está lendo e olha lá, se vê. Será que cabe lá um apresentador, um chefe de Com cozinha certeza, nessas histórias? com certeza. Demais, É né? muito legal. E você sempre gostou de desenhar? Você faz os RAFs ainda? Como é que é? Porque é meio que prática, né? É igual a escrita, né? Exato. Como é que é esse processo? Eu sempre desenhei, inclusive desenhava bem, né? Quando eu estava na escola, porque eu ficava o dia inteiro, né? Eu estava na escola, eu estava desenhando. Só que eu falo que desenho não é igual andar de bicicleta, que você aprende uma vez e não esquece. Desenho é igual música. Você vê que músico mesmo, todo dia ele está treinando, né? Para não perder né, a mão e tal. Então, assim, eu, depois que né, terminei os estudos, assim, comecei a trabalhar, eu parei um pouco de desenhar, né? Então, eu prefiro contratar artistas muito talentosos aqui do Brasil, que trabalham para o mercado exterior, inclusive. Mas eu faço, a gente chama que é o layout, que é basicamente a disposição dos quadros, né? Então, uma página, quantos quadros vão ter? E isso é uma coisa, até um pouco de direção, eu falo que é quase que uma direção. Vão ter 5 quadros, 8 quadros e tal, né? O posicionamento dos personagens na página, isso eu faço independente. Por exemplo, o último que eu lancei, que foi o Ômega, que tinha 184 páginas, eu fiz as 184 páginas manualmente ali, e depois eu passo isso pro artista. Essa é a sua visão de ator, né? Exato, de televisão, de saber onde a câmera, onde a gente vai olhar, né? Isso é eu aplico um pouco da metodologia que eu aprendi de cinema nos quadrinhos. Né? Você falou dos Estados Unidos, você morou um tempo lá, enfim. A gente sabe que os Estados Unidos, eles manjam demais, eles conhecem muito de HQ, eles são os grandes HQs do mundo, né? E a gente aceita muito bem esses HQs. Mas como é que é eles aceitando HQs de outros países, por exemplo? Um HQ brasileiro, eles também são bem receptivos em relação a isso? Então, eu vou até dar uma notícia aqui, assim... Eu tenho muito brasileiro que mora fora do país e que compra, né? Eu já mandei para o Japão, já mandei para a Europa toda, para os Estados Unidos. E muitos, assim, já estão com os filhos locais, que às vezes não falam mais português ou, né, ou têm dificuldade. Então, muitas vezes eles me perguntam, poxa, você vai lançar em inglês? Vai lançar em inglês? Então, eu agora, terminando a campanha do Lambo, né, que vai até o começo de agosto, eu vou querer lançar o primeiro que eu em 2015, que eu lancei, que é o Aurora, que é uma ficção científica. Em inglês, eu já tenho ele pronto, agora eu vou vou lançar lá exatamente para esse público. Agora, respondendo a tua pergunta, sim, eles são muito abertos para... Por exemplo, você tem uma tradição na França muito grande, de quadrinho europeu, na verdade, mas a França é Asterix, por exemplo, né? Eles produzem Tintin, tem muitos quadrinhos bons europeus.
tem o mangá, que é a tradição japonesa, que a gente tem aqui no Brasil, sim. mas os americanos eles consomem bastante sim também. E Bacana. como que é o mercado? Porque a gente sabe que tem que desbravar muita coisa no Brasil, né? Sim. E você trabalha de forma independente. Sim, sim. Como é que é isso, assim, para você fazer, para você mesmo correr atrás da grana para poder fazer a sua história? Porque é um processo que demora, Sim, né? Como sim. que é isso? Então, e hoje a gente tem a internet, que é uma grande ferramenta, e esse financiamento coletivo é o que me possibilitou fazer os quadrinhos, né? Porque é isso, você disse, tem um custo grande de gráfica, né, de pagar os artistas, que eles é página por página, na verdade, que você paga. Então, assim, eu procuro fazer uma qualidade de material, de acabamento, para não deixar nada a dever a um americano. Então, Porque quem gosta de HQ se liga bastante nisso, né? Na Muito. qualidade, Nos né? detalhes. Nos detalhes, É. no papel. Então, com verniz na capa, Por quê? Porque é um material, vamos dizer, afetivo no sentido, né? De colecionador, né? Às vezes o pessoal me pergunta, poxa, mas e o digital, não é melhor o digital do físico? Eu falo, olha, nada substitui Pegar. a experiência Licença. tátil, né? Fica à Concordo. vontade. Não mesmo. Né? Então, realmente eu procuro fazer com esmero, assim, esse material para a pessoa guardar como um livro, né? Mas é isso, então a gente tem que, né? Eu crio essa série de recompensas para incentivar as pessoas a participarem agora, porque depois que estiver pronto, claro, todo mundo vai poder continuar comprando, mas agora, enquanto está produzindo, eu consigo, por exemplo, pegar, né, a foto de vocês e pedir para o desenhista Olha aí, incluir Eliane. como um personagem, né? Então, demais, né? isso é só durante o momento que está sendo feito, durante a produção. Depois que termina, vai para a gráfica, fechou, né? A revista está fechada. Então, essa é a vantagem do pessoal colaborar agora durante a campanha, né? E é muito incrível, porque você está falando da qualidade, e quem desenha, né, sabe disso, mas você colocar a expressão no quadrinho... Faz toda a diferença, faz toda a impressionante. diferença. E eu cheguei a ver uma entrevista sua que eu achei muito legal, eu não sei se também acontece, que você tem uma playlist, Sim. né, que você pode ir lendo e ouvindo, é isso? Eu fiz uma experiência porque todos, né, como eu falei, nasceram como roteiros de cinema, né? Eu, quando voltei dos Estados Unidos, eu comecei a escrever pensando em vender para o mercado americano, porque os estúdios compram roteiros, né, para transformar em filme. Só que, enfim, estando aqui eu vi que não é tão fácil, você tem que estar lá, enfim, tem uma série de... tem que ter um agente local e tal. Então eu falei, bom, eu vou tentar transformar em quadrinho, né, porque cinema agora, né, finalmente esse ano eu vou lançar um filme que eu escrevi, né, agora em outubro, chamado Rodeio Rock, com o Lucas Luco, a Carla Dias, um super elenco, mas assim, anos de trabalho para conseguir, né, fazer um filme ir para o cinema. Então, antes disso, eu falei, não, eu vou fazer o que está ao meu alcance, que é os quadrinhos, né? E eu, em 2020, eu lancei essa história chamada Knock Me Out, que é um romance. E quando eu escrevi, né, as músicas já vinham na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu queria achar um jeito de fazer com que o leitor também ouvisse a música como se fosse uma trilha sonora, A né? sua experiência, né, completa, você ia passar pra gente como leitor. E muita gente que lê, Vai independente imaginando, da né? história. É incrível, muito legal. Porque eu acho que a minha formação é essa, de escrever roteiro, lê e depois fala, poxa, parecia que eu estava vendo um filme. Né? Um rapaz que me entrevistou uma vez lá do Recife, ele falou, você faz cinema gráfico. Eu falei, poxa, eu vou usar esse Olha, termo, ótimo cinema termo, gráfico. verdade. E aí o Knock Me Out, eu criei assim uma mecânica de que a pessoa vai vendo os íconezinhos nas cenas, daí no final tem uma playlist no Spotify, então você pode, né, naquela cena ouvir a música e a música complementa. Como no filme, né? Você vê, a música entra exatamente para te dar uma sensação daquela cena, amplificar aquela, né, se é uma cena romântica, uma cena talvez dramática, e a música ela amplifica aquilo. Então, no Knock Me Out eu fiz isso, e no Lambo vai ter também. Então vai ser a segunda que eu vou criar uma trilha sonora para a pessoa. Depois, muita gente lê uma vez batida e depois lê novamente, parando nas cenas e ouvindo, assim. Enfim, eu falo, é um presente completamente diferente de qualquer outra coisa, né? É um presente que não acaba, porque você lê, você relê.
Você faz coleção. Faz coleção. Né? Você não deixa ninguém pôr a mão. Tem dessas Em também. casa tem isso, tem as... Os meus ficam bem no alto opa. também, pra ninguém mexer. A verdade é essa. Tem gente que guarda com plástico e tudo, assim. Isso lindo, é lindo. muito incrível. O que é interessante, que eu acho que é muito legal isso que você está falando para as pessoas, é que quando as pessoas te veem, elas vão lembrar do que elas viram na TV. Sim. E quando elas verem que você é um artista por completo, não, ele escreve, ele faz o desenho. Eu acho que isso amplia muito mais. E as pessoas sempre têm a curiosidade, como é que será que ele tá? Né? Eu acho que muita gente pergunta isso para você. Você tem vontade de atuar de novo ou você prefere ficar como você tá agora? Ah, eu vou fazer um filme, eu vou dirigir esse filme, o roteiro é meu. O que você faria hoje? Você acha que vai dar para atuar também? No filme tem um pouquinho de Felipe eu ou faço, não? Claro que eu faço. Mas dirigir é bom que você briga, você dá bronca, você que manda. Deve ser melhor. A direção é do Marcelo Antunes, que é um grande diretor. Eu sou roteirista e sou coprodutor, né? Produtor associado, mas eu, claro que tenho um papel, eu faço o vilão da história lá, já que não difícil me deixarem fazer vilão, eu falei, nesse eu vou fazer vilão. Mas assim, eu tenho feito bastante cinema recentemente. A última novela que eu fiz foi Aventuras de Poliana, no SBT, que ainda a gente fechou na pandemia, tava naquela, né, no momento que as emissoras todas pararam né, por conta da pandemia. Mas ano passado saíram 2 longas que eu fiz, um chamado Um Broto Legal, que conta a história da Celi Campelo, que o filme ficou lindo, tá nas plataformas, todos o pessoal pode encontrar. E esse ano vai sair o Rodeio Rock nos cinemas agora em outubro, e também um filme que eu rodei ano passado, da Brasil Paralelo, chamada Oficina do Diabo, que é uma adaptação no livro do C.S. Lewis, e é o primeiro filme do Brasil Paralelo, então também está super bonito, é de época. Então, assim, eu continuo trabalhando, tudo, né? né? Continuo... E, assim, ator eu sempre vou ser, né? O bom da profissão de ator é que você pode envelhecer nela, né? Quando eu comecei a fazer o filho, agora eu já faço pai, daqui a pouco eu vou fazer avô. Então, que demais. E como que as pessoas conseguem encontrar todas as HQs? Boa. Então, agora, né, eu aconselho, quem quiser, pode entrar no catarse.me/lambohq, porque já garante o Lambo e tem todas as outras 6 que o pessoal pode dividir até 6 vezes no cartão. Legal. Agora, quem tem que colaborar lá. Agora, independente do Lambo, pessoal, quem quiser já pedir, é diretamente nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Felipe_Fogozzi, só mandar um direct lá, ou na página do Aurora HQ no Facebook também. Só entrar em contato e eu mando autografado para todo o Brasil, com o maior carinho. Que demais. E eu, assim, no começo eu coloquei em banca, jornal, coloquei em livrarias, mas assim, agora eu prefiro vender diretamente. Tem essa troca muito legal com as pessoas, né? É um carinho, né, diferente. Sim. Vai com uma dedicatória, assim, Que sempre legal. é mais pessoal, assim, né? Se você puder voltar para falar do filme, né, Ia ser Léo? muito A legal, gente ia né? gostar No lançamento muito. do filme, ia viu? ser Pode incrível. combinar. Puder voltar, ia ser um prazer. Ia ser um bom. prazer, porque dá pra gente fazer mais um monte de pergunta para ele, né, gente? Muita. É muito. Muitas. Fique à vontade. Muito obrigada por você ter vindo hoje. Eu que Fez uma boa agradeço. viagem? Fiz, pertinho. Você já tinha andado por aqui, não? Muito, né? Imagina, Rio São Paulo aqui, bastante, né? Bastante, né? Seja sempre muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Vou passar para vocês mais uma vez as redes sociais do Felipe, @Felipe_Fogozzi. Não ficou com alguma dúvida, manda mensagem para ele lá, viu? Prestigia o trabalho dos nossos artistas, que isso é bem importante, a gente valorizar o que a gente tem aqui, né? Obrigado. Quanto talento, né, Léo? Muito talento, muito legal. Eu tava conversando, eu já tinha visto, né? Mas é impressionante a qualidade do texto, a qualidade dos desenhos gráficos, é demais, cara. Inteligência, Parabéns. né? Muito Isso bom. é Obrigado, conhecimento. Obrigada mais uma vez. Muito viu? obrigado. E obrigada por você me deixar conhecer você, não é? Porque isso é imagina. incrível. Crush, gente? né, Aviane? Meu Primeiro crush. crush.